Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, os irmãos que encontraram digam amém. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Senhor, a tua palavra foi lida, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar dizendo graças a Deus. Irmãos, esse texto diz respeito à última parte do sermão da montanha, que começa no capítulo 5, onde diz a palavra que Jesus subiu ao monte e começou a ensinar a multidão. E esse versículo 24 ao 27, ele é muito atual. É tão necessário quanto naquele dia quando Jesus falava para os seus ouvintes. Jesus faz no capítulo 5, 6 e 7 uma série de colocações e discursos muito práticos. Ele chega nesses versículos que nós lemos e exorta os seus ouvintes a não serem apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que nunca se ouviu tanto a palavra como se ouve nos dias de hoje. Nunca se teve tanto acesso à palavra como se tem nos dias de hoje. Quer ver só uma coisa? Espero que eu não caia no mesmo erro do Giló da Santa Ceia outro dia. Mas quem tem no celular aqui, uma Bíblia no seu celular, levanta a sua mão. Várias pessoas têm a Bíblia no celular. Quando não no celular, no notebook, no computador, no tablet. E todos nós temos a Bíblia impressa nas nossas mãos. E hoje o conhecimento bíblico se multiplicou tanto que as pessoas têm conhecimento de hebraico, do grego. A gente prega aqui, a pessoa já chega em casa e vai direto no YouTube para ver o que a mensagem do Hernandes Dias Lopes tem a dizer a respeito disso. O que Luiz Hermínio e outros pregadores mais. Nunca se teve tanto conhecimento como se tem nos dias de hoje. Mas talvez nunca tenha sido tão escassa a prática da palavra de Deus como é escassa nos dias de hoje. Nós conhecemos muito de Bíblia e vivemos muito pouco dela. Era justamente o que Jesus estava falando aos seus ouvintes naquele dia. Não adianta ser muito conhecedor da palavra, ser um teólogo, ter muito conhecimento teológico e não viver aquilo que você aprendeu. Eu quero que você saia daqui disposto a colocar em prática aquilo que você já sabe. E infelizmente nos dias de hoje, as pessoas se incham de conhecimento, mas não vivem aquilo que têm ouvido. Para nossa tristeza, as igrejas estão lotadas, cheias de gente vazia, de gente que não tem coragem de viver a palavra de Deus e conhece a palavra. Você sabe o que deve ser feito e não faz. Você sabe o que não deveria ser feito e continua fazendo. Isso é desobedecer a palavra. A igreja está entendendo isso? O nosso problema não está no tanto que nós conhecemos, mas no quanto que nós praticamos. E Jesus dizia isso para os seus discípulos e para os seus ouvintes. Porque Jesus passou muito tempo, durante várias horas, ministrando naquele sermão da montanha. E de que adiantaria tanto conhecimento se eles não começassem a colocar em prática? Diga para essa pessoa que está do seu lado, vamos começar a viver a palavra. Pode dizer para ela aí. Está na hora de começar a viver aquilo que nós temos aprendido da palavra. Senão nós estaremos perdendo tempo dentro da igreja. Sabe por que você vai estar perdendo tempo se você não estiver vivendo a palavra? Por causa disso que Jesus escreveu aqui. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos.
A chuva, o vento, as águas virão sobre a vida daquele que ouve a palavra e pratica, e sobre a vida daquele que ouve a palavra e não pratica. Vem sobre a vida de todo mundo. A diferença é que nós que temos ouvido e aprendido a palavra e colocado ela em prática, quando a luta vier, a chuva vai passar, os ventos vão passar, e nós vamos continuar em pé, porque nós temos a nossa vida firmada na rocha. Precisamos firmar nossa vida na rocha, que é na prática da palavra de Deus. Por que as pessoas não querem firmar a vida na rocha? Porque construir as coisas sobre a areia é muito fácil. Quem nunca foi na praia, chuchou o guarda-sol lá na areia, o primeiro vento que veio levou o guarda-sol. Alguém já passou por isso aí? Vai tentar fazer isso na rocha. Construir a vida sobre a areia é muito mais fácil, é muito mais cômodo. Vim na igreja, eu gosto do louvor, eu ouço a palavra, eu gosto de ouvir a pastora Silvia pregar. Isso tudo é muito gostoso, mas se você não colocar em prática, na hora que a chuva vier, a sua casa vai embora. Eu não vou citar, mas a gente conhece a história de muitas pessoas que estão sentadas nesse banco aí, que passaram por lutas muito grandes, estão aqui na presença de Deus até hoje, porque tem a sua casa edificada na rocha. Por outro lado, a igreja, nós vemos muitos bancos vazios hoje por razões diversas, mas tem muita gente que não está aqui mais, porque na hora que o vento veio, na hora que a tempestade chegou, a casa desabou, porque a casa estava construída na areia. E não bastasse pessoas que ouvem a palavra e não praticam, tem algumas pessoas que selecionam aquilo que querem da palavra. Eu fui buscar uma informação no dicionário. Jesus disse que alguns construirão uma casa sobre a areia, aqueles que ouvem e não praticam. Eu fui buscar o significado de areia no dicionário. Parece um negócio tão simples, mas preste atenção. São partículas de rochas em desagregação, que se apresentam em grãos mais ou menos finos nas praias, leito de rios e desertos. Pastor, eu já sei que está no rio, está na praia, está no deserto, mas são partículas de rocha. Com o passar do tempo, as rochas foram se desagregando e formando a areia. São partes da rocha. Então existe um grupo de pessoas que não obedecem a palavra, ouvem, nunca colocam em prática. E tem aqueles que selecionam aquilo que querem da palavra. Tem uma tal de umas caixinhas de promessa. Toda vez que você pega alguma coisa, ela só tem bênção, irmãos. Tem gente que seleciona aquilo que quer viver. É como se a Bíblia fosse um self-service gospel. Eu gosto muito do Salmo 23. O que está no Salmo 23? Versículo 1. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4,13. Alguém sabe? Costuma estar por aí em alguns adesivos de carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele escolhe textos da Bíblia para poder andar motivado, andar animado. Mas esquece que a Bíblia é um conjunto. Não dá para escolher um texto e isolar outros, não. A mesma Bíblia que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará, ela diz também que se eu não perdoar aos homens as ofensas deles, o Senhor também não me perdoará a mim, que eu preciso perdoar. Mas tem gente que não quer saber disso, só quer ouvir palavra de bênção. A Bíblia diz que nós devemos orar e nós não oramos. A Bíblia diz que nós devemos jejuar, nós não jejuamos. Porque nós gostamos de selecionar alguns textos da palavra que nos agradam, que massageiam o nosso ego, nos dão uma motivada, nos coloque para o alto. Irmãos, vivendo desse jeito, quando a chuva vier, a casa vai cair. Nós precisamos abraçar a palavra de Deus como um todo. Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Talvez nós estamos vivendo um tempo de maior escassez, não de conhecimento, mas da prática da palavra. Nós precisamos sair daqui, irmãos, aquilo que eu entendo, que eu aprendi da palavra. Se eu ouvir que mentira é pecado, o que eu preciso fazer? Não mentir mais. Se eu ouvir que mentira é pecado e continuo mentindo, eu estou perdendo o meu tempo. Porque a chuva vai vir, o vento vai soprar. E se a sua casa, se a nossa casa não estiver edificada na rocha, que é praticar a palavra, vai cair. Mas Jesus, do mesmo jeito que ele estava sentado naquele monte aquele dia, ele está aqui nessa noite. Não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nem para dizer que vai ser fácil. Nem para dizer que se você for cumpridor da palavra não vai ter problema. Vai ter problema. Se você for olhar o texto que nós lemos, tanto no versículo 25 quanto no versículo 27, ele repete as mesmas palavras. É o resultado final que é diferente. Desce chuva, corre os rios e assopram os ventos sobre as duas casas, sobre as duas edificações. O resultado final é que é diferente. Aquele que tem a sua casa edificada sobre a rocha não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Porém, aquele que a casa tinha sido edificada sobre a areia, a casa caiu e foi grande a sua queda. Eu não preciso fazer uma lista aqui de coisas erradas, de coisas que a Bíblia diz que é pecado, que levam o homem para o inferno. E que mesmo sabendo disso, muitas pessoas continuam vivendo nessas práticas. E quando a chuva vier, e quando o vento soprar, e quando os rios correrem, como é que vai ser? Nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E Jesus, em outra oportunidade, não nessa do Sermão do Monte, Jesus ensinava aos seus discípulos, e depois de os ensinar, Jesus disse para eles: agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Jesus sempre se preocupou de que aquilo que ele ensinava fosse transformado em vida, em prática, em atitude. As pessoas não vão ficar comovidas pelo seu grande conhecimento de Bíblia, pelo seu grande conhecimento teológico, mas as pessoas vão ser arrastadas até a presença de Jesus através do nosso testemunho, através da nossa vida transformada. Palavras convencem, mas o testemunho arrasta multidões e multidões para Jesus Cristo. E testemunho diz respeito à mudança de vida. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais.